Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um Base Podcast. E o pessoal estava me zoando nos bastidores aqui porque eu não tenho um bordão ainda. Então, se você tem ideias de bordão para esse podcast, manda aí, escreve aí nos comentários, manda no direct da base, do Instagram da base. De alguma forma a gente vai criar um bordão. E isso é muito relevante porque hoje a gente está aqui com esse cara que tem essa aparência de rockstar, estrela internacional. Você olha para ele e você pensa o quê? É um astro do rock mundial. E ele estava aqui na base, eu falei, eu não posso perder a oportunidade de gravar um podcast com João Eudes. João Eudes é um cara que se formou em administração no Mackenzie, tinha tudo para ter um futuro brilhante, começou a trabalhar no banco e aí administrando ali dinheiro das pessoas. Depois ele abandonou tudo para virar missionário. E aí sim encontrou um futuro brilhante, ainda mais desafiador, ainda mais louco. Lidera uma igreja na belíssima cidade de Belíssimo. Balneário Camboriú, o que é uma coisa fácil, porque tem um metro quadrado super barato. Então eu imagino que você deva ter um mega templo em Balneário. Tô louco para ir lá conhecer. Cara, prazer demais estar aqui com você para conhecer um pouco mais dessa história, compartilhar. Você que não come hambúrguer com banana, o que é uma ofensa para os As capixabas. capixabas. Tá? Olha, se você é capixaba ou se você vier no Espírito Santo, você precisa provar banana burger. É uma iguaria sensacional. Fala, João. Fala, Felipe. Gente, estava aqui na base com os meus amigos e pastores. E aí, ó, fui pego aqui de surpresa para falar com vocês. Mas eu tô feliz porque eu sei que esse podcast aqui não tem um bordão, mas vai alcançar muita gente. Amém. Cara, conta pra gente essa história de você abandonar uma carreira muito promissora, porque, cara, você se formou numa excelente instituição, tinha tudo para começar uma jornada muito intensa no mercado de trabalho e você decidiu abrir mão de tudo. Como que foi isso, cara? Olha, eu trabalhava num banco, fazia estágio. E aí eu fiz esse estágio durante 2 anos. Era um banco legal, um banco de investimento francês. E então, depois desses 2 anos, quando ia chegar aquela hora prometida do estagiário se tornar efetivado, eu entendi de Deus uma direção para receber um convite, na verdade, para estar servindo na igreja. E então, por um tempo de oração, tirei para orar por isso e entendi do Senhor que o Senhor estava me direcionando para isso. Mas, na verdade, essa história de abandonar a carreira para sim seguir os caminhos do Senhor e aquilo que Deus tinha para minha vida foi antes. Eu estudei no colégio militar e a minha família, assim, vim de uma família desse carreira militar e eu tive esse sonho de me tornar militar, depois do sonho de ser jogador de futebol. É o sonho tradicional brasileiro. Tradicional. E aí eu sonhei com a carreira militar, eh, fiz ali um processo seletivo para entrar nessa carreira e foi bem sucedido, fui aprovado. Fui aprovado também na teste físico, Na época, então, você estava médico, voando. estava bem. É, hoje. Hoje tô melhor. Mas, cara, passei em todos os testes e aí eu no dia da incorporação, que é o dia que final ali que você vai raspar a cabeça, pegar sua farda, eh, era só 20 pessoas, selecionadas, eu estava entre esses 20 numa sala, prestes a pegar minha farda, raspar o cabelo, e eu escutei a voz audível de Deus. Uau. Uma das primeiras vezes, assim, da minha vida, eu tinha me convertido há pouco tempo. Eu cresci, assim, um lar cristão, mas eu me considero convertido mesmo a partir de 2012. E então isso era 2013. Em janeiro de 2013, eu estava nessa situação, dentro dessa sala, e eu escutei a voz audível de Deus. E a voz era: sai daí agora e vai para uma viagem missionária. Só que naquela mesma hora eu não tinha noção que era uma viagem missionária. Como falei, tinha acabado de ter acesso ao mundo cristão de uma maneira mais madura.
E naquele momento eu lembro de ter pensado isso, eu lembro até hoje que eu pensei: "Cara, Satanás tá me tentando, porque é agora que eu vou conseguir o emprego dos meus sonhos, ele tá pedindo pra mim sair". E aí eu parei pra pensar e eu falei assim: "Cara, mas Satanás não me mandaria pra uma viagem missionária". E eu estava nesse conflito interno, imagina, dentro de uma sala, dentro Pronto para entrar para a dentro formatura. de um quartel. E aí eu lembro que me chamaram para uma entrevista, tinha uma conversa ali final, e eu simplesmente sentei na cadeira, olhei ali, tinha um major, um sargento, e eu falei: "Olha, eu não vou poder entrar, porque eu preciso ir para uma viagem missionária". Imagina a cara deles, né. Cara, os caras fizeram uma cara, tipo, de espanto, e parece que tinha um ali que entendeu o que eu falei, e começou a trazer questão: "Mas você vai bancar isso como? Pra onde que você vai? Como que você vai abandonar uma carreira assim, que você tá quase entrando?". E aí eu, falei: "Cara, eu não sei, Deus me mandou". Eu não tinha eu estava em choque, sabe, aquele momento em choque. E aí eles olharam pra mim e falou assim: "Olha, você tem que entender uma coisa, aqui é o exército, quem manda aqui sou eu, sai da sala agora". E eu saí daquela sala, sentei de volta lá na minha cadeira, naquela outra sala e falei: "Deus, eu fiz a minha parte, agora tá contigo". 5 minutos depois eles me chamaram e então ele falou: "Ó, você tá dispensado". E eu lembro que eu estava era bem cedinho isso, né, as coisas no quartel é bem cedo. E eu lembro que eu estava saindo, estava nascendo o sol, assim, eu estava saindo do quartel e eu escutei Deus novamente falando comigo. E ele falou assim: "A partir de hoje é assim, eu sopro e você vai, eu falo e você segue". E desde então, isso foi em 2013. Eu lembrei então de um amigo meu que ia para uma viagem missionária, eu liguei pra ele, falei: "Mano, como que é isso? Como que funciona? Posso ir?". Ele: "Mano, vou ver aqui com um grupo se você pode ir". Ele me encaixou nesse grupo. Era uma viagem missionária pra Bolívia de uma semana, eu não tinha nada pra fazer na vida, fiquei um mês lá. Uau! E foi um tempo de, assim, de ver que o Senhor poderia me usar. Eu tinha 18 anos. Eu vi que Deus podia me usar de maneiras sobrenaturais que eu não sabia. Então, nessa viagem eu vi curas, expulsei demônio, fiz coisas que eu nunca tinha feito enquanto cristão. E naquele momento eu entendi que, cara, eu tinha nascido para aquilo e que Deus tinha me chamado para isso. Então, anos depois, quando foi para dar esse passo para sair do banco, não foi fácil, porque tinha a tentação financeira, dos benefícios e tudo mais, mas eu lembrava daquilo que Deus tinha feito antes, então foi um pouco mais fácil tomar esse passo, porque eu já tinha certeza daquilo que Deus queria para mim. E você saiu do banco e foi fazer o quê? Cara, eu saí do banco e aí eu fui trabalhar na igreja. Nessa época eu era envolvido, Isso com em São Paulo. em São Paulo. Nessa época eu estava envolvido com missões universitárias, então fui servir dentro desse movimento que trabalhava com as missões universitárias. Então fui para dentro do escritório mesmo, né. É até interessante que eu conto para o pessoal que no banco eu nessa época como estagiário de 9 às 4 eu ficava fazendo planilha de Excel. Essa era a minha vida, planilha de Excel. E depois, quando eu saí do banco, eu lembro que uma das coisas que eu falava muito na época que eu estava trabalhando lá, eu orava e perguntava para Deus: "Deus, você falou que me daria as nações. Deus, você falou que tinha me chamado para pregar". E tudo que eu faço na minha vida é planilha de Excel. E aí, anos depois que eu estava já servindo nesse ministério e hoje enquanto pastor também, muito do que eu faço na minha vida é planilha de Excel. Então eu falo muito com o pessoal, cara, que o Senhor não desperdiça nada, né? Muitas vezes a gente está nesse processo que a gente fala, nesse tempo de espera, mas tudo aquilo que a gente aprende no deserto, no tempo de espera, no processo, ele é muito útil para aquilo que Deus realmente nos chamou para fazer. Então, eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos ouvindo, né, aqui, que está nesse momento de espera, que está nesse processo na sua vida e acha que está perdendo tempo e acha que está desperdiçando. Mas muitas vezes o Senhor está te colocando num tempo de te forjar mesmo, né, de te preparar, né. Eu gosto muito de dizer lá na nossa igreja que sempre aparecem os jovens, a nossa igreja é muito jovem. E aí eles aparecem: "Cara, eu que vim aqui para servir, eu quero ajudar". E eu sempre faço uma pergunta: "Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus?". "Sim, eu quero". Acho que vai vir uma resposta super espiritual. Eu falo assim: "Antes de ser um homem ou uma mulher de Deus, você precisa ser um homem e uma mulher. Então vai trabalhar, vai para o mercado de trabalho, vai primeiro formar uma vida para que". Eu acho muito interessante, eu acho que durante muito tempo no Brasil, você ouvia testemunhos de pessoas assim: "Cara, eu não tinha nada, agora eu sou pastor". E pessoas que não parece que não largaram nada para Sim. isso, ou parece que foi a última opção, ou foi a opção que deu certo.
Mas eu acho muito interessante pessoas que, cara, não, eu tenho uma formação, eu tinha uma carreira, eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro, eu poderia estar fazendo outras coisas muito mais, talvez, aos olhos da sociedade relevantes, mas eu larguei tudo porque Deus tinha uma palavra para mim. Então, essa foi um pouco desse caminho também. É, cara, a gente não pode desprezar as planilhas de Excel, porque existe uma teoria no mercado financeiro que o mundo é regido por planilhas de Excel. Então, talvez E Deus Deus esteja em esteja seu lá trono. agora no Excel dele, entendeu? E a gente não sabe. Brincadeiras à parte, cara, a gente vê o movimento da igreja de sair de dentro da igreja, né? Um movimento moderno. Disso que você está falando, de você ser um homem e uma mulher de Deus, mas fora da igreja, né? Na sociedade. E o jovem, e você, como falou agora, tem uma igreja de muitos jovens, o jovem muitas vezes ele está buscando deixar tudo para viver para Deus. Cara, você viveu na pele há pouco tempo, porque você tem só 27 anos, esses desafios. Que conselho, cara, que você podia dar hoje para um jovem que está aí querendo largar tudo e vir para dentro da igreja, ou o jovem que está dentro da igreja só querendo viver aqui sem levar isso para fora? Olha, eu gosto muito de falar lá, né, para os nossos jovens que tem esses dois lados, essas duas questões. Eu falo muito que tudo que nós precisamos é de uma palavra de Deus. É o que Deus está falando para mim. Porque para uns ficar é errado, né? Para mim, uns permanecer num lugar de, poxa, eu preciso ir para dentro da igreja, permanecer, ficar dentro da igreja é errado. Não é o que Deus quer para ele. Deus quer que ele vá para fora. E para outros, ir para fora é o errado. Sabe? Então, é o que Deus tem para a vida dessa pessoa. É se perguntar para que eu fui criado. Lá na nossa igreja, por exemplo, nós desafiamos muito, sabe, os jovens a tipo assim, cara, larga tudo para você servir ao Senhor. Ou, mas largar tudo não é largar, por exemplo, pô, minha faculdade. Largar tudo não é largar o meu trabalho. Mas muitas vezes esse largar tudo tem a ver com você se desprender de si mesmo. Desprender, por exemplo, de alguns sonhos, de alguns planos, de alguns objetivos que não é o desejo de Deus para a vida dele. Apesar de ser lícito, apesar de ser algo bom. Mas também nós desafiamos muito, sabe, assim, os jovens da nossa igreja, e eu acredito que também as pessoas que estão nos ouvindo, muitos estão inseridos no mercado de trabalho, estão sonhando com isso e se perguntam, né, como que eu vou ser um homem, uma mulher de Deus nesse lugar? Sabe, mas eu acredito que mais do que nunca a gente está em um tempo que nós precisamos de pessoas nos lugares que eles foram chamados pelo Senhor para glorificar o nome de Deus, servindo ao Senhor com tudo que eles têm. Sim. Um médico, um dentista, advogados, empresários. Eu acho que tem um estudo que eu já vi que fala que dentro de uma igreja, apenas 2 a 5% dessa 2 a igreja 5, isso. vai servir a Deus atrás de um púlpito, Exato. sabe? E beleza, e os outros 95, 98%, será que eles não são tão espirituais E quanto? no Brasil, eu diria que isso seria menos ainda, porque a gente está falando de um estudo global, onde a gente pega a Europa e Estados Unidos, que tem igrejas que são muito menores do que as igrejas que a gente vê no Brasil. Sim. Então, acho que aqui a gente ficaria entre 1 e 3% das pessoas de uma igreja vão servir ali com atrás do púlpito, como você falou. É, Jesus, quando ele fala sobre amor, ele fala que o amor ele é traduzido pela obediência, né? Então, isso que você falou, mano, é uma chave de verdade. Se você ama, você obedece. Então, a gente precisa ouvir dele e obedecer. Beleza, você estava em São Paulo, largou o BNP Paribas, que é um banco muito top, foi para dentro de um movimento universitário. E como que você chegou em Balneário e fundou uma igreja? E então, aí depois desse tempo, né, saí do banco, entrei, né, de cabeça no mundo universitário, missões universitárias, reuniões nas faculdades. E aquilo também é um período de tempo, porque uma hora você vai sair da universidade. E eu estava me formando em 2017 e estava chegando no final do ano, último semestre, entrega de trabalho, e eu comecei a me questionar, assim, né, qual era o próximo passo? O que Deus realmente ia querer de mim? E foi um tempo, assim, muito difícil da minha vida, porque a gente fica naquele tempo de esperar respostas, de saber o que Deus está fazendo, de entender. Eu acho que a gente passa por situações, assim, quando a gente é jovem, né, saindo do ensino médio, depois na hora de sair da faculdade.
E eu recebi uma direção muito de Deus, assim. Eu lembro que nessa época eu entendi de Deus falando pra mim: "Volta pra morar na casa dos seus pais". E isso pode parecer uma loucura, porque na minha visão era uma loucura, pra mim aquilo era regredir. E mais tarde eu fui entender que eu precisava daquele tempo com a minha família, sabe, porque eu saí de casa muito cedo, e nesses anos que eu estive fora de casa, meus pais tiveram um casamento restaurado, meus pais entregaram suas vidas para Jesus, eles se casaram na igreja, Uau, então eu tive uma restauração na minha família. sim. Só que eu não tinha acompanhado aquilo de perto. Então, muito das coisas que para mim era uma família era deformado. E esse tempo que eu pude passar com a minha família reestruturou muito isso no meu coração. E mal sabia eu que isso era final de 2017, dezembro de 2017, fui morar com os meus pais, terminei a faculdade, fui morar com os meus pais. Passei uns 3, 4 meses só morando com eles, e nesse mesmo ano eu casei, 2018. 2018. Então, realmente eu precisava daquilo. Só que aí eu fui morar com meus pais, e eu estava lá morando com eles, e de repente meus pais me chamaram para conversar e falaram assim: "Olha, a gente recebeu uma proposta de emprego muito boa, e a gente está se mudando para o Nordeste". E isso eu estava morando em Minas com eles, e eu naquele momento falei: "Será que Deus está me enviando para o Nordeste?". Eu já tinha morado no Nordeste, eu amo o Nordeste. E caraca, culinária, as pessoas, será que Deus está me enviando para esse lugar? E então eu comecei a colocar isso em oração, e a resposta que eu tive não era isso. E foram respostas muito categóricas dessa vez. Eu, nessa época, estava namorando a minha esposa, a Rebeca, e eu fui passar uma. A gente namorou à distância. Eu morava em Minas, Juiz de Fora, ela morava em Maringá com os pais dela. E eu fui visitar eles. E quando eu cheguei na casa dela para passar lá uma semana, era bem numa semana assim de fevereiro, pós-carnaval, algo assim. E o pai dela, a mulher falou: "Ó, a gente vai pra praia, a gente vai pra balneário. Maringaense vai muito pra balneário. É que nem mineiro vindo pra A Guarapari, gente sabe bem como é Piúma. que é. Mineiro ocupa, né, as É. praias. Então, maringaense vai muito pra balneário. Então, eu fui com eles pra balneário. E aí, quando cheguei em Balneário, eu não gostava muito da cidade, porque Balneário, apesar de ser uma cidade bonita, tem muitas coisas legais, também tem umas famas que são ruins, assim, principalmente ligado ao jovem, as loucuras que a cidade oferece. Só que nesse tempo eu encontrei um amigo meu lá, um conhecido, que hoje é um amigo meu, e ele compartilhou de um sonho dele de começar uma escola de missões. E eu falei com ele: "Cara, glória a Deus, Deus te abençoe, vai nessa". Só que quando eu voltei para casa, depois dessa uma semana, Deus começou a falar comigo. Eu tinha sonhos diários comigo morando em Balneário. E nesse tempo que eu estava lá, eu recebi algumas palavras que Deus ia fazer uma coisa de repente na minha vida, que ele ia acelerar os processos. E aí, de repente, eu fui pregar numa igreja em Juiz de Fora. E terminando essa ministração que eu preguei nessa igreja, uma pessoa chegou para mim e falou: "Ó, Deus está acelerando o tempo. E por isso ele pediu para me te dar o meu relógio. E ele falou que você entendeu o recado". E eu fiquei, tipo assim, Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Nessa mesma semana, meu irmão estava com alguns amigos lá em casa e recebeu alguns casais. E estava fazendo churrasco e ele falou assim, ele me chamou no quarto, bateu na porta e falou: "Ó, tem uma amiga minha que tá aqui, e ela falou que tem uma palavra de Deus para você". E aí ele fui lá falar com ela, ela falou: "Então". E a menina não sabia a minha história, não sabia nada que estava acontecendo. E ela falou assim: "Olha, Deus te tirou de onde você estava e te trouxe para cá, porque ele precisava restaurar algumas coisas em relação à família na sua vida. Mas agora ele tá te levando para um novo lugar. E esse lugar é o Sul, para trabalhar com treinamento de pessoas". E na hora eu já entendi: Entendeu Deus, o você tá recado. falando comigo. Liguei para esse meu amigo, um mês depois eu estava já morando em Balneário, comecei a ajudar ele nesse processo de fundamentação de uma escola de missões. Fiquei aí cerca de 1 ano e meio, 2 anos, fazendo viagens missionárias, Amazônia, Sertão, ah, aquilo que eu tinha começado lá na Bolívia há muito tempo atrás. Só que nesse meio tempo eu fui entendendo a carência da cidade de Balneário em relação à igreja, principalmente para jovens, no meu estilo, surfista, skatista, tatuado. Vi que existia essa lacuna e muito interessante que a gente começou a se reunir em casa, fazer célula, grupo, um luau. E aí, cara, as pessoas falam: qual é a sua igreja? Qual é a igreja que você vai? E eu falo: "Cara, nesse momento eu estou em missões, a gente na verdade é uma escola".
e eu fui sendo empurrado para esse lugar. Até que um dia, em 2019, essa galera se juntou, me chamou para conversar junto com a minha esposa e falaram assim: ó, você é o nosso pastor, isso aqui que a gente está formando é uma igreja. É, cara, para de ter medo. A gente vai alugar um espaço e a gente vai começar a igreja. Você precisa assumir isso. O, o próprio povo demandou isso, né? A própria galera. E aí nisso meu medo era tipo assim, tá, mas quem vai me ungir? Quem vai fazer isso? E aí algumas pessoas que, tipo assim, pastores que serviam a gente nas escolas de missões, davam aula lá, começaram a me dar palavras. Olha, Deus está te empurrando para esse lugar. Eu lembro até hoje que o Luiz, um pastor lá do Paraná, me chamou para conversar e falou: olha, há anos atrás, eu estava na mesma posição que você e eu não dei o passo de obediência a Deus. E eu me arrependo disso amargamente. Deus te deu uma igreja, cara. Não pare de fazer aquilo que Deus está te mandando por causa do que você pensa que os homens vão achar, por causa disso, aquilo. Deus te deu uma igreja, Deus te deu um povo. E aí, em 2 de junho de 2019, nós fizemos o nosso primeiro culto da Meta. Que legal, cara. Rapaz, duas coisas, né? O mineiro precisa conhecer a Praia de Camburi. É uma praia sensacional, muito boa para se banhar. E aí a gente vai conseguir usar as nossas praias, porque a de Camburi é nossa, mas a gente não usa e a gente não precisa dizer os motivos, porque senão vamos inibir os irmãos. E a segunda coisa é que, cara, é muito interessante ver como de uma forma é, profética, mística, Deus ele foi direcionando a sua vida, né? Então, quando você estava na estrutura militar, quando você estava no banco, quando você estava dentro da casa dos seus pais, depois quando você estava lá e você recebeu as palavras sobre essas mudanças, e na derradeira a própria galera abraçou e levou você para esse lugar onde você está hoje. Cara, qual é a relevância da gente ter uma igreja profética se movendo nos dias de hoje e como que vocês têm buscado viver esse mover profético de maneira saudável lá na Meta? Cara, a gente começou, né, em 2019 e esse ano vai fazer 5 anos de igreja. Foram momentos de fortes emoções, né? Só quem está à frente de uma igreja, plantando uma igreja, sabe como é que é. E nesse tempo, né, eu vim de uma cultura de igreja e também de assim, formação espiritual, com os dons, com essa mística que você está falando, o profético. Então, desde o começo a gente falou, sempre pregou muito da importância do sobrenatural no nosso dia a dia como igreja. Principalmente dentro de uma cidade que tem os seus desafios no alcance do jovem, no alcance do perdido. Então, eu acredito muito nos dons espirituais para esse destravar, ser essa Sim. sobrenatural na hora que você muitas vezes acha que, poxa, o que que eu vou fazer? Né? E eu tenho até no final do ano passado, um dos pilares da nossa cultura é ser uma voz profética. Né? Mas o que é ser uma voz profética? Né? Dos dias de hoje, ser uma voz profética é o quê? Falar, eis que te digo, né? Mas eu falo muito para nossa igreja que ser uma voz profética é nós encarnarmos em nós, sabe, a mensagem profética. Sabe, é nós pegarmos a palavra de Deus e encarnar isso na nossa vida. E ser profético nisso. Eu gosto de dizer que uma igreja que nós temos tentado ser e se propor a ser uma igreja criativa nos dias de hoje é ser uma igreja profética. Agora, muitas pessoas acham, né, que ser uma igreja criativa, por exemplo, é você fazer coisas legais e tipo assim que vai dar engajamento. Mas ser uma igreja criativa é, por exemplo, você ser uma igreja profética. De que forma você vai aliar essas coisas? Né? Muitas vezes a gente pensa, o que é ser uma igreja profética? E às vezes ser uma igreja profética é fazer aquilo que a gente sempre fez, por exemplo, como alimentar moradores de rua. É nós sermos resposta é, nas causas de justiça social da nossa cidade. Isso é ser uma igreja profética também. Sim. Mas o meu maior sonho para a nossa igreja, até eu tenho preguei isso recentemente na nossa igreja, no nosso retiro, é que nós somos uma igreja jovem, né? Galera toda jovem, porque olha para o pastor, não tem jeito. É uma igreja que nós, igual você brincou no começo, nós não temos um espaço físico próprio ainda.
5 anos de igreja, mas a gente ainda não tem esse espaço físico. Apesar de a galera gostar das nossas redes sociais e tudo mais, sabe, o meu sonho não é essas coisas, meu sonho é ser conhecido por uma igreja com a presença de Deus. Sabe, que as pessoas, na hora que ela cruzar a porta da igreja, ela entrar e falar: "Cara, aqui não tem um melhor telão, a cadeira não é tão confortável, talvez esse pastor não é um ótimo comunicador, mas, cara, aqui tem uma doce presença. Aqui tem algo que até aquela nas outras igrejas, com a estética melhor, com, sabe, com a comunicação melhor, com o som sem ruído, com a cadeira confortável, eu não encontrei isso. Mas nesse lugar tem um povo que ama a presença de Deus e que criou uma habitação para o Senhor nesse lugar. E que as pessoas entrem por aquelas portas e elas se sintam atraídas pelo Senhor. Esse é meu maior sonho como igreja. Eu acho que esse é o nosso encargo profético como meta para a nossa cidade e aquilo que a gente tem tentado fazer. Cara, legal demais. Aqui na base a gente tem 3 pilares, né? São os 3 pilares centrais que o Vitor trouxe para nós. É zelar pela presença, cuidar bem um dos outros e incluir os outros no glorioso plano de Deus. Cara, e o zelo pela presença é aquilo que a gente mais busca. Me perguntaram, esse ano, 2023, qual é a estratégia de crescimento da base? Falei, olha, a base não tem uma estratégia de crescimento. Aí a pessoa ficou meio assim, eu falei assim, a gente não tem. A gente quer amar a Deus, e aí ele vai acrescentar aqueles que ele tiver para nós. E dentro desse contexto de zelar pela presença de Deus, dentro desse contexto de amar a Deus como uma peça central da igreja, a gente vive o contexto da sala de oração. Uhum. Como tem sido isso para vocês lá em Balneário? Cara, eu estava conversando com o Vitor ali dentro agora isso, e ele achou bem engraçado, porque eu acredito que naturalmente, eh, apesar de eu ser um pastor da igreja, tem coisas que tá no meu DNA enquanto formação espiritual, enquanto aquilo que Deus colocou na minha vida. E nós que somos pastores, a gente vai percebendo que muitas vezes tem coisas que a igreja demanda e que aquilo que o Senhor quer fazer na igreja, que de alguma forma não faz parte da nosso DNA. Sabe, e uma das coisas que aconteceu muito na nossa igreja, que eu estava compartilhando, era a sala de oração. Sabe, eu não cresci em uma igreja com sala de oração. Quando a gente começou na Meta 2019, a gente já começou a implementar uma sala de oração, mas a nossa sala de oração era tipo, rotizeira, era tipo, teminha no telão, vamos orar, vamos andar e aí vamos orar. Não tinha as metodologias, a gente não entendia sobre algo que é, por exemplo, sobre casa de oração. E então, com o tempo a Era igreja freestyle. era freestyle mesmo. E aí a igreja foi, né, crescendo nesses últimos tempos e tudo mais, e ano passado, assim, foi o pontapé inicial mesmo, que muitas pessoas da nossa igreja, de alguma forma, antes de estarem lá, foram envolvidos em movimento de oração, ou estavam com o coração, quebrantado por esse lugar, esses jovens. E a gente teve, assim, realmente essa demanda da igreja e dos céus, assim, sentimos que era para a gente começar. E hoje nós temos a nossa sala de oração toda quinta-feira. Que legal. Agora acabamos de sair do nosso retiro chamado Zelo, que nós falamos 5 dias sobre oração. Foi muito interessante separar, a nossa igreja e ter aquele tempo de retiro mesmo, de comunhão, para ficar todos os dias falando sobre a presença, sobre oração. E a gente tem entendido, Imagino que a galera voltou daquele jeito, né? cara, e o mais interessante, assim, eu tenho compartilhado sobre o retiro com o pessoal e tudo mais, não foi aquele retiro como muitas vezes a gente espera do: "Cara, eu vou ficar caindo no chão, vou ficar babando", mas foi um momento de, assim, muita sobriedade e de consciência que, tipo, a gente precisa se engajar naquilo que Deus está fazendo. Mas, Sabe, a igreja saiu não com aquela coisa de tipo: "Ai, um fogo para 2 semanas, um mês e acabou", não. Mas, assim, uma sobriedade de tipo assim: "Cara, a gente tem que se encajar naquilo que o Senhor está fazendo. A gente tem que ter zelo por isso". E, cara, na nossa sala de oração tem cada vez mais, assim, realmente quebrantado o nosso coração, mostrado, assim, um plano de Deus nesse sentido, sabe. E esse zelo pela presença, como vocês falam aqui. Nós lá a gente falamos: "Nós queremos ser uma igreja biblicamente saudável, culturalmente relevante e buscando a presença de Deus". bonito, bonito demais isso daí. Cara, é interessante ver como o movimento das salas de oração tem se espalhado de uma maneira natural
E isso que você falou, né? Foi uma demanda da igreja, né? Foi nasceu do anseio da igreja para que isso acontecesse e como isso tem se espalhado. E cada igreja tem a sua identidade dentro disso. Outro dia eu fui numa sala de oração que, cara, não tinha nada a ver com o que a gente fazia aqui e foi muito legal. É muito, é muito bonito ver as diferentes dinâmicas do que Deus vai fazer em diferentes lugares. Isso é sensacional. E agora você vai ser pai de novo, segundo filho. Exatamente. João, Rebeca. Lua e interrogação ainda. Nós estamos. Ainda não decidimos o nome. A gente estava conversando até hoje sobre isso de manhã em ligação. A gente está para decidir. Ó, do jeito que a sua vida ou você vai receber uma palavra profética, ou você vai ter um sonho, ou Deus vai soprar no seu ouvido. Pronto. Na verdade, vou te contar uma coisa. Isso é um segredo. Quando o podcast for pro ar, já vai ter escolhido, então já pode Beleza. soltar aqui o Ó, eu já spoiler. tive um sonho. Olha aí, ó. E nesse sonho, eu escutei Deus falando. E antes da Rebeca estar grávida. Né, a gente perdeu um bebê ano passado, em março. E aí a gente ficou aquele luto, né? Sim. Nós estamos ainda, porque eu acho que um bebê não tem essa. Mas a gente perdeu esse bebê. E aí, logo depois que a gente perdeu o bebê, teve um dia que eu tive um sonho. E nesse sonho a gente estava grávidos novamente de uma menina, e o nome dessa menina era Hope. Então, eu tenho tentado convencer minha esposa disso, porque ela falou, cara, o nome, né, inglês, como que no Brasil as pessoas vão. Eu falei, cara, Deus falou, tá falado. Olha, já tá claro aí, né, que a gente vai ter João, Rebeca, Lua e Hope. Rebeca, essa é pra você. Rebeca, receba em nome de Jesus. Cara, bom demais conversar com você. A gente perdoa você ser mineiro e invadir nossa praia. A gente perdoa você não comer um banana burger, tá? A gente vai ter que amar. É um dos pilares da base, incluir os irmãos no glorioso propósito de Deus. E eu tenho certeza que faz parte desse propósito comer hambúrguer com banana. Cara, a casa é sua, portas abertas para você voltar sempre que você quiser. Prazeraço, irmão. Tamo junto. Valeu, Felipe. Galera, se você gostou desse podcast com o João, curte, compartilha, manda no direct aí para geral, para que todos possam ouvir e conhecer essa história, ser encorajado a buscar ouvir a Deus. Acho que uma das coisas mais impactantes é o nível de obediência que o João andou. Deus falava e ele, pum, obedecia e ia. E eu tenho certeza que essa mensagem precisa alcançar muitas pessoas. Em breve, novos episódios do Base Podcast para você. Nós temos o app da Base com mais de 200 mensagens ali do time da Base, do Vitor, cursos. Nós temos todos os esboços das mensagens com todas as referências para vocês lá. Baixe o app da Base também para você ter acesso a mais conteúdos. Te vejo no próximo Base Podcast. Valeu!